De manhã cedo, disquei o número da Karina. Ela atendeu logo após o segundo toque. A voz dela estava sonolenta, ruidosa, como uma gata que acabou de beber a nata de outra pessoa. Ela disse: Rodrigo, por que você está ligando tão cedo? Eu ainda estou na casa da Flávia. Ontem a gente conversou demais e acabei ficando para dormir. Eu respirei fundo e respondi: enquanto você estava com o seu senhor Arthur Eduardo, eu estava com a sua mãe. Houve um silêncio. Aquele tipo de silêncio que acontece um segundo antes de uma explosão, quando o pavio já queimou todo, mas o estrondo ainda não veio. Depois vieram bips curtos e irritados como uma rajada de metralhadora. Coloquei o telefone no criado mudo e olhei para o teto. O teto era branco, limpo, com aquele lustre impecável que a dona Lourdes comprou no ano passado. No travesseiro ao lado, a marca de uma cabeça e um longo fio de cabelo preto. Foi assim que eu destruí 3 vidas em uma única noite, incluindo a minha. Mas vamos começar do momento em que destruíram a minha. Meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos e sou pedreiro. Não sou mestre de obras nem engenheiro. Eu trabalho com as mãos. Assentamento, reboco, contrapiso, azulejo. Tenho uma equipe de 8 pessoas e fazemos obras por toda a cidade de Belo Horizonte, desde mansões na Pampulha até reformas em apartamentos antigos no centro. Minhas mãos são como lixas secas rachadas com poeira de cimento que entrou na pele para sempre, como se fosse uma tatuagem. Tenho 1,85 m de altura, ombros largos que quase não passam na porta, pescoço de lutador e um rosto marcado pela vida. Tenho uma cicatriz na sobrancelha causada por um vergalhão e o nariz quebrado em uma briga aos 22 anos. Mandíbula pesada, quadrada. Não sou um homem bonito, mas sou um homem de verdade, como dizia minha mãe, que Deus a tenha. Sou do tipo que ninguém ataca no escuro, mas que todo mundo pede ajuda para carregar um guarda-roupa durante o dia. Karina, minha esposa, tem 32 anos. Ela é morena, com cabelos pretos como a noite, olhos escuros e profundos, sobrancelhas perfeitas e uma pele cor de oliva lisa sem nenhuma imperfeição. Ela é pequena, tem 1,60 m, mas tem um gênio tão forte que parecia ser mais alta do que eu. Ela trabalhava como assistente pessoal do chefe dela, o senhor Arthur Eduardo, dono de uma grande construtora. O mesmo Arthur Eduardo que eu encontrava nos canteiros de obras e a quem eu apertava a mão nos eventos da empresa, sem saber que aquela mão tocava a minha esposa. Estávamos casados há 7 anos. Foram anos bons, pelo menos os primeiros 5. A Karina era... Não vou falar. Não quero lembrar como ela era, porque aquela Karina morreu na noite em que eu abri o computador dela. Minha sogra, Dona Lourdes, tem 50 anos. E aqui eu preciso parar e falar detalhadamente sobre ela, porque sem a Dona Lourdes esta história não existiria. Ela é mineira do interior, mas com uma força que pouca gente tem. Veio para a capital jovem, casou-se com um motorista de ônibus chamado Rafael, que infelizmente faleceu em um acidente na estrada há 8 anos. Desde então ela criou a filha sozinha e abriu uma padaria chamada Pão da Lourdes no bairro Savassi. É um lugar pequeno, com apenas 4 mesas, onde o cheiro de pão de queijo quentinho, café passado na hora e canela faz as pessoas pararem na calçada e fecharem os olhos. Sobre a aparência dela, imagine uma mulher de beleza madura e imponente. Se ela não estivesse amassando pão há 30 anos, poderia ser uma estrela de cinema. A Karina era bonita, mas a Lourdes era diferente. Ela era maior, mais encorpada, com curvas generosas que se moviam quando ela andava, como as colinas de Minas. O rosto era redondo, com bochechas macias e olhos grandes e pretos, com cílios que faziam sombra nas maçãs do rosto. O cabelo era longo, denso, preto com fios prateados que ela prendia em uma trança no trabalho e soltava quando chegava em casa. As mãos dela sempre tinham vestígios de farinha e manteiga. Ela cheirava sempre a canela e pão doce. Mesmo quando vinha jantar usando um vestido e brincos, o cheiro da padaria a acompanhava. E para mim, aquele era o cheiro mais acolhedor do mundo. Mais caseiro do que a minha própria casa. A Dona Lourdes me tratava como um filho. Não como genro, mas como filho. Desde o primeiro dia em que a Karina me levou para conhecê-la, a Lourdes me abraçou tão forte que meus ossos estalaram. Me serviu tanta comida que eu mal conseguia levantar e disse: Rodrigo, meu filho, coma bastante. Seu trabalho é pesado e você precisa de sustento. E desde então era sempre Rodrigo para cá e Rodrigo para lá. 7 anos. Ninguém no mundo me chamava de forma tão carinhosa. Nem minha mãe, nem meus amigos e muito menos a Karina, que só me chamava de Rô ou simplesmente Ei. A Lourdes sabia tudo sobre mim. Eu contava para ela coisas que não contava para ninguém. Falava da minha infância difícil no abrigo, de como minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos e de como nunca conheci meu pai.
Contava sobre o exército, sobre a primeira obra onde quase caí de um andaime e fiquei pendurado em um ferro, rasgando minha jaqueta e machucando as mãos até a carne aparecer. Ela ouvia tudo, servia mais chá, colocava um pedaço de broa de milho na minha frente e dizia: Rodrigo, você é forte, você vai aguentar tudo. Agora você tem uma família. Nós somos a sua família. E eu acreditava porque a Lourdes não sabia mentir. Ela era uma mulher de sentimentos intensos. Ou amava ou odiava, não havia meio termo. Agora vamos para aquela noite de outubro, uma quinta-feira. A Karina disse que ia para a casa da amiga dela, a Flávia. Ela saiu de casa às 18 horas, usando um vestido que eu nunca tinha visto e um perfume tão forte que o rastro ficou no corredor por 1 hora. Eu cheguei da obra às 20 horas. Estava sujo, com fome e exausto. A geladeira estava vazia, como a minha alma. Depois de 3 horas, cozinhei um pouco de macarrão, abri uma cerveja e me sentei à mesa. A Karina tinha deixado o computador dela na cozinha. Geralmente ela o guardava na bolsa, no quarto, longe de mim, mas naquele dia ela esqueceu. Ou será que não esqueceu? Talvez, lá no fundo, ela quisesse que eu encontrasse. Talvez estivesse cansada de se esconder. Não sei e não quero saber. Abri o computador para colocar algo no YouTube. O meu celular estava descarregado e o carregador estava em outro cômodo, e eu estava com preguiça de levantar. A tela acendeu. O aplicativo de mensagens estava aberto. A primeira conversa no topo tinha um nome com um coraçãozinho. Arthur Eduardo. Ai, com um coração. No começo eu não entendi, depois comecei a entender, mas não queria aceitar. Então comecei a ler. Sabe, existe a dor física, quando um vergalhão rasga a pele, quando o martelo bate no dedo ou quando você cai do andaime em cima dos tijolos. Essa dor eu conheço. Ela é honesta, clara e tem limites. Mas existe outra dor, quando você lê sua esposa escrevendo para outro homem que sente falta das mãos dele. Quando você vê fotos dela em roupas íntimas que você não comprou, em uma cama que não é a sua. Quando você ouve um áudio e reconhece a voz dela, a mesma voz que diz boa noite e pede para você comprar leite. Só que com essa voz, ela sussurrava: eu quero você. Venha logo. Meu marido está na obra até tarde. Essa dor não tem limites. Ela te inunda como concreto fresco, devagar e de forma imparável. E quando endurece, você já não é mais um homem, você é um bloco de cimento com olhos. Fiquei lendo por 2 horas. Conversas de 4 meses. 4 meses. 120 dias. Cada jantar na casa da Flávia. Cada ficamos até tarde no escritório. Cada estou com dor de cabeça, não me toque. Tudo se explicou como uma equação onde finalmente encontrei a incógnita. Só que a resposta era tão ruim que dava vontade de jogar o livro fora. Fechei o computador e olhei para a parede. Nela estava a nossa foto de casamento. Eu de terno, ela de branco. A dona Lourdes atrás de nós, brilhando como o sol, abraçando nós dois. Rostos felizes. Parecia ter sido há 300 anos. Levantei, abri o armário e peguei uma garrafa de cachaça que eu guardava para as visitas. Bebi um copo, depois outro e mais um. À meia-noite, a garrafa estava vazia e eu estava cheio. Cheio de bebida, de raiva, de dor e de um ódio negro e viscoso que subia pelo meu estômago como petróleo de um poço. Ódio não pela Karina, mas de mim mesmo. Por não ter visto, por ter acreditado, por ter deitado todas as noites ao lado de uma mulher que de dia estava com outro e dizer eu te amo para o vazio. Peguei o telefone e procurei um contato. Meu dedo parou em um nome. Não era um amigo, porque pedreiros não têm amigos, eles apenas bebem juntos. Não era um irmão ou mãe, pois eu não os tinha. Era a dona Lourdes. A única pessoa para quem eu podia ligar à meia-noite, bêbado e destruído, sabendo que ela atenderia. Ela atendeu no primeiro toque. Rodrigo, o que aconteceu? Você está bêbado? A voz dela estava preocupada. Dona Lourdes, eu falei devagar, tirando as palavras como se fossem cimento pesado. A sua filha está me traindo com o chefe. Faz 4 meses. Eu vi tudo no computador. Fotos, áudios, tudo. Houve um silêncio total. Depois, uma respiração profunda e curta, como se ela tivesse levado um soco no estômago. Rodrigo, não saia daí. Estou indo agora. Ela chegou em 20 minutos, usando um casaco por cima da camisola, nem teve tempo de se trocar, e estava de chinelos. O cabelo estava solto, o rosto pálido. Ela entrou no apartamento como um furacão, me segurou pelos ombros e olhou nos meus olhos. Me mostre, ela disse. Eu mostrei. Abri o computador. Ela leu tudo de pé, com uma mão apertando o encosto da cadeira e a outra tapando a boca. 1 minuto, 2, 3. Depois fechou a tampa devagar com cuidado, como se estivesse fechando a tampa de um caixão.
Minha filha, ela sussurrou para si mesma, o que você fez? O que você fez? E começou a chorar. Não aquele choro de cinema bonito, com lágrimas escorrendo delicadamente. Foi um choro de verdade, sofrido. Ela se encolheu na cadeira e chorou alto, balançando o corpo como se estivesse com uma dor insuportável. Um lamento profundo que fazia as paredes tremerem. Eu estava ali bêbado e vazio, e ela chorava por mim, por ela, pela Karina e pela nossa família destruída. Naquele choro, havia mais amor por mim do que a Karina demonstrou em 7 anos. Ela chorou por 10 minutos, depois parou, limpou o rosto com a ponta do casaco e se levantou. Os olhos estavam vermelhos e inchados, mas o olhar era firme, o olhar de uma mulher que sobreviveu à morte do marido e construiu tudo do zero. Tem mais bebida? Ela perguntou. Acabou, eu respondi. Então espere, ela disse. Ela saiu e voltou em 1 minuto com uma garrafa de conhaque que guardava no carro para emergências. Hoje é uma emergência, ela explicou. Sentamos na cozinha e ela serviu 2 copos. Bebemos em silêncio. O conhaque queimou minha garganta, mas parecia macio depois da cachaça. A Lourdes bebia junto comigo, copo após copo, sem fazer careta. Eu vou acabar com ela, ela disse calmamente, como se estivesse falando de uma receita. Quando ela chegar em casa, eu vou acabar com ela. Com as mesmas mãos que amassei pão por 30 anos, eu vou mostrar o que é ter vergonha. Dona Lourdes, eu comecei a dizer. Hoje é apenas Lourdes, ela interrompeu. Não me importa o título quando minha filha dorme com um homem casado e o meu genro, o meu Rodrigo, está aqui sofrendo dessa maneira. Lourdes, eu repeti. Não precisa fazer nada. Eu vou resolver. Como? O que você vai fazer? Não sei. Vou embora, vou pedir o divórcio, vou queimar as coisas dela. Já bebi demais e não sei o que pensar. Minha cabeça parece uma betoneira girando sem parar. Ela estendeu a mão e colocou a palma no meu rosto. Era uma mão quente, macia, com cheiro de massa e conhaque. O polegar dela passou pela minha bochecha e eu senti algo dentro de mim quebrar. Eu comecei a chorar. Pela primeira vez em 20 anos. Homens brutos não choram, mas eu estava chorando. Estava ali na cozinha esmagado, chorando nas mãos daquela mulher que cheirava a canela e que segurava minha cabeça como se eu fosse uma criança. Ela me puxou para perto. Minha cabeça ficou no peito dela e as mãos dela nos meus ombros. Ela me balançava como uma mãe balança um filho, sussurrando palavras de conforto. Não sei quanto tempo ficamos assim. O conhaque aquecia por dentro e o calor dela por fora. As lágrimas secaram e sobrou apenas um vazio enorme. Rodrigo, ela se afastou um pouco e olhou para mim. Os olhos dela, pretos e úmidos, estavam tão perto que eu via meu reflexo neles. Você merece coisa melhor. Você é o melhor homem que eu conheço. Melhor do que muitos que encontrei em 50 anos de vida. E a minha filha, que eu criei com tanto esforço, não viu isso. Ela foi cega e ingrata. A voz dela falhou e ela chorou de novo, mas baixinho. Lourdes, não chore, eu disse, limpando as lágrimas dela com as minhas mãos grossas e calejadas pelo cimento. Você não tem culpa de nada. Eu tenho culpa sim, ela disse, segurando minha mão contra o rosto dela. Eu a criei assim. Estava ocupada demais com a padaria e com o dinheiro para sobreviver, e ela cresceu e se tornou uma mulher que não valoriza o que tem. A culpa é minha, meu querido. Os lábios dela tocaram a palma da minha mão. Não foi um beijo comum, foi como um selo, uma promessa. Lábios quentes e molhados de lágrimas na minha pele áspera. E naquele toque, o mundo que já tinha caído desabou de vez, mas para outro lado. Não para a escuridão, mas para um lugar onde não havia regras nem moral, apenas 2 seres humanos perdidos. Rodrigo, ela levantou os olhos. Vi neles algo que nunca tinha visto antes. Não era carinho de sogra, era algo sombrio, desesperado e faminto. Você quer que eu te ajude a esquecer, pelo menos por esta noite? Eu pensei que ela ia pegar a garrafa, mas ela se aproximou de mim. As mãos dela, aquelas mãos de padeira, tocaram meu rosto e me puxaram. O primeiro beijo teve gosto de sal, de conhaque e de tristeza. Os lábios eram macios e quentes. Eu deveria ter parado ali mesmo, levantado e dito que era um erro. Minha mente sabia disso, mas meu corpo não. Meu corpo queria calor, queria vingança, queria provar que eu ainda era um homem desejado. E a Lourdes me queria não por luxúria, mas pela mesma dor e pelo mesmo mundo destruído. Éramos 2 sobreviventes de um naufrágio agarrados um ao outro para não afundar. Não chegamos ao quarto. Foi ali mesmo na cozinha. Afastei os copos da mesa com um movimento rápido. O vidro quebrou no chão, mas eu não me importei. Não me importei com nada, nem com a mesa, nem com as paredes, nem com a foto do casamento que nos olhava. O casaco dela caiu no chão.
A camisola branca e simples foi rasgada porque minhas mãos não obedeciam e meus dedos estavam trêmulos. Ela não gritou, apenas soltou um suspiro profundo. Foi algo intenso, rápido, sem delicadeza, porque quando há um incêndio interno não há espaço para sutilezas. As costas dela estavam na mesa, minhas mãos nos quadris dela, as unhas dela cravadas nos meus ombros. Foi tão profundo que de manhã vi sangue na minha camisa. Não houve gemidos, apenas respirações ofegantes, como animais feridos buscando alívio. Estávamos ambos nos vingando. Ela da filha que envergonhou a família, e eu da esposa que destruiu o casamento. A vingança é um fundamento ruim para construir algo, mas quando não há outros, você usa o que tem. A mesa rangia, a louça no escorredor balançava e a foto na parede pareceu entortar com a vibração. Tudo bem, deixei que olhasse. Depois veio o silêncio, a respiração pesada, 2 pessoas na cozinha às 2 da manhã entre cacos de vidro e conhaque espalhado. Fomos para o quarto de hóspedes, pois eu não conseguia entrar no meu quarto com a Karina. Deitamos. Ela colocou a cabeça no meu peito e chorou de novo, sem fazer barulho. O que nós fizemos, Rodrigo? Ela perguntou. Fizemos o que foi feito, eu respondi. Não dá para voltar atrás. Eu não me arrependo, ela disse levantando a cabeça. O cabelo preto estava espalhado pelo travesseiro. Deus pode me perdoar ou não, mas eu não me arrependo. Você sempre foi o meu protegido desde o primeiro dia. Eu te abracei quando nos conhecemos e pensei que você era o homem certo, mas para Karina. E ela não te mereceu. Lourdes, não diga nada agora, vamos dormir. De manhã a gente resolve. Agora descanse. Eu fechei os olhos. A mão dela no meu peito era pesada e quente como pão saindo do forno. Dormi profundamente sem pesadelos, apenas a escuridão e a respiração dela ao meu lado. De manhã, acordei com o cheiro de café. Ela estava na janela, usando uma camisa minha descalça com uma xícara na mão. O sol de outubro iluminava a silhueta dela. Ela parecia uma pintura de museu, daquelas que as pessoas ficam admirando por horas. Fiz café, ela disse sem se virar, e trouxe pão de queijo da padaria ontem. Coma, você vai precisar de forças para o que vai fazer. Ela sabia. Sabia que eu ligaria para a Karina. Sabia e não me impediu, porque uma mãe ferida também busca justiça. Karina traiu o marido, e o marido agora tinha uma verdade terrível para contar. Equilíbrio. Peguei o telefone e fiz a ligação que mencionei no início. Depois daquele silêncio no telefone, fiquei sentado na cama esperando. Lourdes estava ao meu lado, calada. O café esfriava. 10 minutos depois, o celular da Lourdes tocou. Era a Karina. Lourdes colocou no viva voz. Mãe, a voz da Karina estava histérica. Mãe, é verdade o que ele disse? Você estava com ele? Com o meu marido? Mãe. Lourdes ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou devagar com uma voz pesada como uma pedra. E você, Karina, estava com outro homem há 4 meses. Enquanto seu marido trabalhava pesado para trazer dinheiro para casa, você foi a primeira a trair. Não fui eu quem jogou nada fora, eu apenas acolhi o que você desprezou. Pense nisso antes de gritar comigo. Houve um longo silêncio do outro lado, seguido por um choro desesperado, e a ligação caiu. Lourdes guardou o telefone e olhou para mim. Não havia mais lágrimas nos olhos dela. Ela tinha chorado tudo a noite. Agora só restava firmeza. É isso, ela disse. Agora cada um segue seu caminho. Levantei-me e me vesti. Ela ficou na porta do quarto, pequena em estatura, mas gigante em espírito. Lourdes, eu perguntei na entrada, o que acontece agora? Agora você se separa da Karina, ou ela de você, ou vocês tentam fingir que nada aconteceu. Isso é com vocês. E quanto a você? Eu quis saber. Eu vou guardar esta noite na memória. Ela disse apertando o batente da porta. A única noite em que não fui mãe, nem sogra, nem padeira, mas apenas uma mulher. Mesmo que tenha sido por dor, foi real. Isso me basta para o resto da vida. Eu quis abraçá-la, mas ela fez um gesto para eu ir. Vá, Rodrigo. Não me ligue por um tempo. Quando eu estiver pronta, eu mesma ligo. Saí do prédio. O cheiro da manhã era fresco. Entrei no carro, segurei o volante com minhas mãos grossas. Aquelas mãos que tinham segurado a sogra na noite anterior. Não era apenas a sogra. Era a única pessoa que realmente se importou comigo. 2 meses se passaram. Saí de casa, peguei minhas coisas em 2 sacos e aluguei um quarto perto de uma obra. Karina ligou na primeira semana, gritando e pedindo perdão, mas depois parou. Soube que ela saiu do emprego com o Arthur Eduardo. Não me importa. Lourdes me ligou 1 mês depois como prometido. Rodrigo, passe na padaria. Guardei um pão de queijo especial e um pedaço de bolo de rolo para você. Eu fui. A padaria estava cheia com o cheiro de sempre.
Lourdes estava atrás do balcão, com farinha no rosto e a trança no ombro. Ela me viu e deu um sorriso discreto. Sente-se, meu filho, coma um pouco. Você trabalha muito e precisa de sustento. Sentei, comi e bebi o café. Ela continuou amassando a massa. Não falamos daquela noite nem da Karina. Quando fui sair, ela veio por trás do balcão e me deu aquele abraço que quase quebra as costelas. Sussurrou no meu ouvido: você é o meu menino, agora e sempre, não importa o que aconteça. Saí para a rua. A cidade estava agitada, as pessoas vivendo suas vidas normais. Eu era um homem diferente, pensando que a vida é como uma construção. Às vezes você precisa demolir tudo até o alicerce para começar de novo. Dói, faz poeira, demora, mas se o alicerce for bom, ele aguenta. E o meu alicerce agora era aquela mulher com cheiro de canela que me esperava na padaria todos os dias. Se um dia eu entrar lá não como genro, mas como o homem que ela deseja, sei que ela não dirá não. E esse será o recomeço ou fim. Na construção, às vezes você derruba uma parede e descobre uma janela que nunca viu antes, e por ela entra a luz.